Bom, o que é a osmoscopia? Então, a osmose é a passagem do solvente de uma solução diluída para uma solução mais concentrada. E a pressão osmótica é quando a gente coloca uma pressão externa, né? Quando se aplica uma pressão externa, justamente para que isso não ocorra, para que a osmose não ocorra. Então, aqui, a osmose é a passagem do solvente da solução menos concentrada, ou seja, mais diluída, para a mais concentrada. Então, ela deveria vir para cá, tá? Através dessa membraninha aqui, ela vai passar para cá. Só que a pressão osmótica é justamente essa pressão que a gente coloca aqui na solução, né, que tem maior concentração, para que essa passagem não ocorra, tá? Então, na osmoscopia, a gente aumenta a pressão osmótica. A osmoscopia justamente estuda isso daqui. É uma das propriedades em que se estuda, né, esse aumento, que se faz esse aumento dessa pressão aqui, tá? Que é a pressão osmótica. Lembrando lá os tipos de soluções, né, que a gente tem dentro da osmose. Solução hipertônica é a mais concentrada, quando um meio apresenta uma pressão osmótica maior que o outro. Então, maior concentrada, a pressão osmótica aqui vai ser bem maior que essa. Hipotônico, menos concentrada, quando o meio apresenta uma pressão osmótica menor. E isotônico, mesma concentração, quando os dois meios ou soluções apresentam a mesma pressão osmótica, tá? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de fenômenos da osmose, né? Quando a gente tem uma salada temperada guardada na geladeira, a gente depois vê que elas murcham porque perde água, tá? As frutas secas mergulhadas em água, o que vai acontecer? Elas vão inchar, porque elas estão secas, elas estão concentradas, né? Com soluto ali dentro. E aí elas vão acabar inchando porque o jogo da osmose é esse, né? E solvente para onde tem mais concentração, tá? De soluto. Os soros e injeções intravenosas devem ter a mesma pressão osmótica, ou seja, ser isotônico, né, do sangue, ter a mesma pressão osmótica do sangue. Se forem soluções hipertônicas, as hemácias perdem água e morrerão. Então, se for uma solução hipertônica, o que vai acontecer? As hemácias vão acabar perdendo água, né? A solução externa, ela vai ser hipertônica. Olha só aqui, ó, exemplo aqui. Então, as hemácias, as células, vão acabar perdendo água e vão morrer. Se forem hipotônicas, ou seja, mais diluídas, né? Ou seja, soluções mais diluídas, as hemácias vão acabar inchando, porque elas estão mais concentradas. E aí vai passar água para dentro delas. E elas vão tender a explodir, a morrer também, tá? Então, aqui, hipotônico, elas vão acabar perdendo, entrando água, né? Ou seja, explodindo. O meio isotônico é o meio mais propício, tá? Então, para vocês verem que o conhecimento, né, da osmose, ela é importante para a nossa saúde, né? Principalmente. Então, não podemos esquecer, pressão osmótica é a pressão exercida sobre a solução com maior concentração para que não ocorra osmose. Ou seja, para que o solvente não atravesse a membrana semipermeável, ela evita que ocorra a osmose. Agora, a gente tem a osmose reversa. O que é a osmose reversa? É justamente quando o solvente passa do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? Então, quando o solvente vai passar para o meio mais concentrado para o menos concentrado, a gente vai ter a desalinização da água do mar, por exemplo. A pressão exercida maior que a pressão osmótica. Então, a pressão exercida vai ser maior do que a pressão osmótica, na osmose reversa. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né? Em que a gente vai ter aqui na osmose a água e a água salgada e a membrana. E na osmose reversa, ou seja, eu tenho uma pressão maior do que a pressão osmótica, a gente vai ter esse exemplo aqui, tá? Em que eu estou tirando água da minha água salgada, passando para o meu lado que eu só tenho líquido, tá? Então, é uma forma da gente purificar a água do mar, né? Tirando, na verdade, o sal da água do mar. É a osmose reversa. É das utilizações da osmose reversa é essa.
a dessalinização da água do mar. Então, na verdade, a gente vai ter a mesma coisa, tá? Que a pressão, no caso, a pressão osmótica e a osmose reversa, é o mesmo intuito, né, da gente inibir a osmose, tá? Passando o solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Só que na osmose reversa, eu tenho uma pressão maior. Essa pressão exercida, ela é maior do que na pressão, no caso, osmótica, certo? É essa a diferença aí. E aqui eu coloquei para vocês, né, que a pressão, dentro das propriedades coligativas, a pressão osmótica depende da concentração da solução, isto é, quanto maior a concentração da solução, maior será o efeito da osmose nas soluções e, por isso, maior será a pressão osmótica. Claro, se eu tenho uma concentração muito grande da solução, a osmose ela vai ter um efeito maior e, para eu quebrar esse efeito da osmose, eu vou ter que aplicar, na verdade, a pressão osmótica vai ser maior, tá? Então, aqui é a parte quantitativa da osmoscopia, que é justamente a equação da pressão osmótica, em que ela é representada pela letra π. Então, toda vez que vocês verem em propriedades coligativas, a representação da pressão osmótica vai ser dessa forma, pela letra π, tá? E ele é calculada da seguinte forma. Pressão osmótica vai ser igual a concentração molar vezes a constante universal dos gases perfeitos, o R, vezes a temperatura em Kelvin, tá? Então, isso daqui para vocês tomarem ciência de que tem como a gente fazer, utilizar, né, por equação, a pressão osmótica aplicada, tá? Através da concentração molar, da constante universal dos gases e temperatura. Então, ela é ligada a essas propriedades, tá bom?